Canal Mystic Falls. Olá, moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe quem sou eu, meu nome é Lucas Góes e esse é o canal Mystic Falls, que é exclusivo da série Diário de Vampiro, os originais e também de Legacy. E a gente atende o pedido de vocês aqui. Por isso que é legal você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também comentar nos vídeos, dando sugestões para próximos temas. E no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre Alexi. Vamos relembrar na verdade, a história dela e também falar algumas coisinhas novas que talvez você não sabe ou talvez você não lembra, beleza? Então, galera, antes de qualquer coisa, antes de começar a falar sobre esse tema, eu já quero convidar você a visitar aqui embaixo, vou deixar na descrição, mas depois que acabar esse vídeo, o site Bem Minas, onde saiu uma matéria na data de ontem, falando um pouquinho mais sobre mim e sobre a minha produção Prisioneiro do Sol, onde a gente está produzindo uma websérie de vampiros baseado em Diário de um Vampiro. Então, para você que não sabia disso, dá uma olhada no link que está aqui na descrição, o primeiro link, você vai lá para o site Bem Minas e se você puder, comente lá também o que você achou da matéria, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre Alexia. Alexia Branson, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Então ela era a Alexia, é a Alexi que a gente conhece, né? Ela era uma vampira e também era melhor amiga de Stefan Salvatore, né? Ela conhecia o Stefan e seu irmão Damon há mais de um século. Damon a matou para fazer o conselho municipal pensar que ela era o vampiro que estava aterrorizando Mystic Falls. Ela tinha aproximadamente aí uns 350 anos, tá? Colocando a sua data de nascimento, que é em torno de 1659, né? E seu último ano, né, de viragem, né, que ela foi transformada em 1680. Lexi conheceu Helena Gilbert brevemente antes de morrer e deu alguns conselhos de relacionamento para ela, né, encorajando a dar uma chance para o Stefan. Então isso tudo foi lá na primeira temporada. Helena considerou Lexi como uma amiga depois que elas conversaram, percebendo o quanto ela se importava com o Stefan. Ela voltou como um fantasma, né, para depois que ela morreu lá, para ajudar o Stefan quando ele tinha desligado a humanidade e virou novamente um estripador. Além disso, ela era uma das fantasmas, né, que apareceu em Mystic Falls. Quando a Bonnie deixou cair o véu, né, ela mostra a Alexi novamente ali. A gente acabou de relembrar um pouquinho da participação da Alexi dentro da série. Agora a gente vai relembrar um pouco da história dela. Vamos falar um pouquinho de datas. Depois que a gente relembrar a história dela, vamos falar um pouquinho sobre a biografia pessoal dela. E algo que foi revelado e coisas também que não foi revelado. Vamos trazer um pouquinho disso para vocês, beleza? Então vamos lá. Embora não se saiba muito sobre ela, Lexi nasceu por volta de 1659 e se tornou vampira aos 21 anos de idade em circunstâncias desconhecidas. Então a aparência da Lexi é de 21 anos de idade. Lembrando que o Stefan era 17 anos, então ela é mais velha do que o Stefan aparentemente. Vamos lá. De acordo com o diário de Stefan, Lexi tinha um irmão mais novo e ela estava cuidando dele desde que seus pais morreram. Olha que interessante. Um dia, Lexi foi transformada em uma vampira por um homem que ela conheceu e que perguntou se ela queria viver para sempre, para que ela pudesse cuidar de seu irmão. Assim como eu trouxe para vocês aquela curiosidade, né? Se fizesse um novo spin-off, fizesse uma série do Diário de Stefan, teria muito conteúdo, né? Então, ela se tornou uma vampira e, eventualmente, seu irmão foi morto quando os moradores suspeitaram de Lexi, pois ela nunca cresceu mais, então ela parou de envelhecer e eles começaram a desconfiar. Eles incendiaram sua casa tentando matar Lexi, mas ela escapou. Seu irmão, entretanto, não escapou. Ele tinha apenas 16 anos. Então, galera, ao decorrer disso, pode ser que eu traga algumas informações que não foi especificado tudo dentro da série, como eu disse. Tem algumas informações também que são baseadas no livro. Apesar da história do livro ser diferente da história da série, mas tem muita coisa que a série deixou em branco. Então, se você pegar as regras para você criar uma história de sucesso para uma websérie, um filme, uma série, uma novela, enfim, tem coisas que não é necessário você colocar, até porque a série não era sobre Alexi. A série, os principais, né, inicialmente, os protagonistas ali, a gente sabe já quem era dentro de Diário de Vampiro, principalmente na primeira temporada, que foi a primeira aparição de Lexi. Então ela não era a principal, então não tinha porquê de falar como que era a vida dela humana, não tinha porquê de falar como que ela foi transformada,
como que foi os primeiros momentos dela como vampiro. Então são informações que eram irrelevantes para aquela história, então não foi mencionado. Então tem muita coisa aqui que não faz sentido. Para um fã que gosta da personagem, ele começa a perceber esses furos. Ó, tem informação da Alex que não foi mencionada. Tem informação da Alex que poderia ter sido dito, mas não foi. Então é porque não tinha relevância naquele momento ali. Mas ao decorrer das temporadas, foi revelando mais coisas. Assim como a gente descobriu alguns flashbacks da Alex depois que a personagem morreu. E aí a gente vai comentar sobre isso algumas datas daqui a pouquinho. Então vamos continuar aqui, daqui a pouquinho a gente comenta mais. Em 1864, Lexi chegou em Mystic Falls e conheceu um recém-vampiro chamado Stefan Salvatore. Então ela conheceu ele no mesmo ano em que ele foi transformado, que tentou atacá-la, não percebendo que ela também era uma vampira. Depois de descobrir que Stefan era um Reaper, Lexi assumiu a responsabilidade de ajudar Stefan a recuperar sua humanidade e manter seu vício sob controle. E eles se tornaram grandes amigos. Então, como eu falei, declarado várias vezes aí ao decorrer da história, na própria série conta isso, que a Lexi que ajudou o Stefan a voltar à sua humanidade, né? E isso não foi de um dia para o outro, não, demorou alguns anos aí. Um pouquinho sobre a história entre 1892 a 1935, Lexi encontrou o Stefan novamente em abril de 1922. Novamente ele estava fora dos trilhos, aterrorizando e matando pessoas inocentes. Ela conseguiu que ele se recuperasse, gastando mais de uma década para reabilitá-lo antes que ele estivesse finalmente fora do sangue de humano por volta de 1935. Então o Stefan, ele tinha aqueles períodos ali de recaída, por isso que ela menciona novamente que demorou um bom tempo para conseguir colocar ele no eixo. Então isso é bem legal, que a história do Diário de Stefan tem muita coisa interessante, que daria uma série muito top, galera. Eles mantiveram uma amizade todos os anos, eles passavam o aniversário deles juntos, né? Uma vez eles assistiram ao show do Bon Jovi, olha que legal. Naquele show particular, sem o conhecimento de qualquer um deles, Catherine Pierce observou-os de longe. Lexi nunca tinha conhecido Catherine, embora o que ela sabia sobre ela era através do Stefan. Então o Stefan deve ter falado muita coisa sobre a Catherine, não era coisa boa não. Fez com que ela tivesse uma forte aversão a ela, então ela não gostava de jeito nenhum da Catherine, é claro. O melhor amigo falou várias coisas, ela usou ele, fez várias coisas, ficou com os dois irmãos. Então, se ela era melhor amiga do Stefan, ela não ia gostar da Catherine de jeito nenhum. Vamos lá. Entre 1942, o seguinte, ó, Lexi estava em Nova Orleans com o Stefan, ela sabia que Damon também estava em Nova Orleans e disse a Stefan que era hora de fazer as pazes com o seu irmão. Depois de reanimar o seu relacionamento com o seu irmão, Damon anunciou sua intenção de ir à guerra com o Stefan, mas Lexi falou com ele. Ela argumentou que uma vez Stefan descobriu que Damon tinha assassinado 12 pessoas inocentes sem culpa ou remorso. Stefan iria recorrer a Damon para orientação sobre como viver dessa maneira. Damon concordou relutantemente e se afastou de Stefan, e ele seguiu a guerra sozinho. Então Damon saiu fora ali, deixou o Stefan de lado. O Stefan queria descobrir um pouco como que o Damon conseguia matar pessoas e viver como se nada tivesse acontecido. O Stefan tinha muito remorso. O Stefan não conseguia viver com as vítimas. Ele sabia o nome de todas as vítimas, ele tinha aquilo na cabeça dele. E ele não conseguia, né, ele conseguia suportar essa dor. Agora falando de 1977, no final da década de 70, Lexi persegue Damon porque o seu comportamento imprudente o estava fazendo ser notado, né? Ele estava fazendo muita coisa, então ele estava matando pessoas e tudo mais. Ela disse a Damon que foi lá para encontrar ele, porque ela e Stefan tinham ouvido falar de seus assassinatos imprudentes. Então ela estava com o Stefan em outro lugar, viu que tinha muitas mortes e tudo mais, e descobriu que era o Damon e foi lá falar com ele. Ela foi falar para ele que o Stefan estava preocupado com ele. Não, o Stefan está preocupado com você, Damon. Damon não queria nenhuma de sua ajuda, mas Lexi era persistente e se recusou a recuar. Ao longo de 6 meses, Damon jogou na missão de Lexi, festejando com ela e permitindo que ela tentasse reabilitá-lo de suas maneiras profigantes. Eventualmente, ele a enganou em pensar que seu plano tinha funcionado, que ele finalmente tinha voltado a ligar sua humanidade por causa de seus sentimentos por ela. Lexi, tendo amado a Damon, acreditou nele e eles passaram a ter uma noite de amor juntos. Então Damon enganou a Lexi ali para fazer com que ela acreditasse que o plano dela estava funcionando e tudo mais, que ele estava voltando com a humanidade dele, que ele não ia matar mais pessoas. Eles ficaram juntos ali, mas era por enganação do Damon, né? Todo mundo sabe como que ele é. Na manhã seguinte, adormecida no telhado, Lexi acordou quando o sol começou a queimar sua pele. Em pânico,
correu para a porta para entrar, mas estava fechada e não se abriu. Damon então revelou que ele tinha jogado uma piada cruel sobre ela, reforçando a porta trancada para ela pagar por ter voltado e irritá-lo nos últimos 6 meses. Damon a abandonou no telhado, deixando-a encalhada na pequena sombra da porta trancada. Então Damon ficou ali 6 meses com a Lexi, né? Ficou todo esse período aí com ela, ao invés de ter dispensado ela desde o início, ao invés de ter mostrado para ela de verdade que ele não tinha interesse nenhum de participar daquilo ali e tudo mais. Mas ele acabou ficando todo esse período ali com ela e ela acabou gostando dele, ela se apaixonou por ele, né? Não teve como ficar todo esse período. Então ela tentou fazer com ele a mesma coisa que ela fez com o Stefan. Ela tentou trazer o Stefan de volta à humanidade, a tratar bem as pessoas, ou pelo menos a viver uma vida de vampiro sem sair matando todo mundo, né? Lembrando que o Damon estava chamando muita atenção pela quantidade de mortes que ele estava cometendo, pela quantidade de pessoas que ele estava matando. Ela e o Stefan de longe estavam vendo tudo aquilo ali e o Stefan estava muito preocupado com ele. E naquele período ali em que o Stefan morre, ele acaba encontrando novamente a Lexi, né, lá no último episódio da 8ª temporada, e aí eles vão para Paz juntos, né? Aí um pouco mais para frente, lá no final de tudo, depois de anos e anos que o Damon teve uma vida feliz com a Helena, ele acaba encontrando o Stefan novamente depois que ele encontrou a Paz, tá? Ah, Lucas, eu tenho dúvidas sobre esse finalzinho, Lucas, eu tenho dúvidas sobre não sei o que, isso, aquilo, outro. Nós temos vários vídeos aqui no canal onde eu tiro dúvida sobre o último episódio da 8ª temporada de Diário de Vampiro. Então você pode estar pesquisando aqui que você vai estar encontrando, beleza? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as informações biográficas sobre a Lexi, né? Vamos relembrar algumas coisinhas, algumas informações novas e curiosidades. Vamos estar falando aqui para a gente estar finalizando esse assunto, beleza? Então vamos lá. O nome dela então é Alexia Branson, conhecida como Lexi. O nascimento dela foi no dia 13 de novembro de 1659. A idade, ela tinha aproximadamente uns 350 anos, tá? Atualmente ela encontrou a Paz. Membros da família, ela teve um relacionamento com um cara chamado Lee, né? O melhor amigo dela era o Stefan. As informações sobrenaturais, né? A espécie dela era vampira. Ela foi transformada por um cara desconhecido em 1680. Se ela foi transformada por um cara desconhecido, nós não sabemos qual linhagem dos originais ela pertence, né? Por esse vampiro que a transformou ser desconhecido. Mas enfim, a morte dela como humana a gente não sabe também, é desconhecido. Como vampiro foi uma estaca no coração, né? O Damon matou ela, a gente falou sobre isso. Sobre as aparições na série, ela apareceu em 9 episódios, contando da 1ª temporada à 8ª temporada. Então galera, esse é o vídeo de hoje, onde a gente falou um pouquinho mais sobre a Lexi. Se você tem mais informações, se tem alguma coisa que eu não falei aqui sobre essa história, você pode estar comentando aqui embaixo que a gente vai conversar sobre isso, tá? Estou atendendo pedidos. Muita gente me pediu para falar sobre a Lexi e esse vídeo de hoje é exclusivo sobre ela, ok? Vai estar na playlist de biografias, então se você gosta de conhecer um pouco mais sobre os personagens e sobre os atores, nós temos uma playlist chamada Biografias que você pode estar conhecendo um pouquinho mais clicando nessa playlist, beleza? No final aqui vai aparecer alguns vídeos para você estar assistindo também, então conheça mais vídeos aqui do canal. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, que a sua inscrição é muito importante, ativar o sininho, você pode ser membro aqui do canal também para receber os vídeos antecipados, beleza? Comente aqui embaixo também dando sugestões para próximos vídeos aqui no canal que a gente vai trazer para vocês. Me siga no Instagram que é Lucas Góes Oficial, Lucas com K, canal Mystic Falls ou Prisioneiros do Sol, que é o Instagram da nossa websérie, beleza? Então até o próximo vídeo, um beijo para você, fica com Deus e tchau, tchau. Canal Mystic Falls.